Você não tem medo do fracasso. Essa é a mentira que você conta para continuar parado. O fracasso é cômodo, previsível, familiar. No fracasso, você sabe o que esperar. Dor, arrependimento, talvez pena. Mas e se der certo? Se tudo funcionar? Aí, não tem mais para onde fugir. Porque dar certo significa olhar para si mesmo e admitir: você sempre teve poder, sempre teve escolha, sempre soube o que precisava ser feito, mas escolheu se esconder. Escolheu o caos conhecido ao invés da grandeza incerta. Porque a grandeza exige responsabilidade, exige mudança, exige perder quem você é para se tornar quem você ainda teme ser. Talvez o que te paralisa não seja o medo de falhar, mas o pavor de finalmente vencer. Porque no fundo, você não sabe se merece. Mas aqui vai um aviso. Essa guerra contra si mesmo está prestes a explodir. E se você continuar assistindo, pode ser que descubra por que tem fugido do próprio potencial a vida inteira. E o que vai acontecer quando decidir enfrentá-lo. Existe uma dor que você não consegue nomear. Ela não sangra, não grita, mas consome em silêncio. É aquela sensação constante de que falta algo. Mesmo quando tudo parece estar bem, existe um vazio. Uma inquietação que você tenta preencher com trabalho, distrações ou aprovação dos outros. Mas nada satisfaz. Porque a origem dessa dor é mais profunda. É o que você aprendeu a acreditar sobre si mesmo. Desde pequeno, você internalizou mensagens que não eram suas. Não é o bastante, não merece, melhor não tentar. Essas crenças viraram cicatrizes invisíveis. E é por isso que, mesmo quando está perto de conseguir algo bom, algo em você recua. O medo não é do fracasso. É da confirmação silenciosa de que você realmente não era suficiente. Mas e se essa ferida não for sua culpa? Se você continuar aqui, talvez comece a entender por que isso ainda dói. Você sorri. Você responde mensagens. Você trabalha. Mas dentro da sua mente existe um grito. Um grito que ninguém ouve. Nem mesmo você. Porque aprendeu a silenciar essa dor. A camuflá-la com rotina, com risadas forçadas, com um "tá tudo bem" automático. Mas a alma não esquece. Ela grita em forma de insônia, de cansaço crônico, de explosões sem motivo. Grita quando você sabota o que te faz bem. Quando você se afasta de quem te ama. Quando você destrói algo que finalmente estava funcionando. Esse grito silencioso é o seu verdadeiro eu, implorando para ser ouvido. E quanto mais você o ignora, mais forte ele se torna. Até que vira autoabandono. E depois, autodestruição. A sabotagem não começa com uma escolha. Começa com o silêncio. Um silêncio que você aprendeu a chamar de normal. Mas que no fundo, é um pedido de socorro. Se você continua se destruindo sempre que começa a melhorar, talvez seja a hora de escutar o que está tentando calar. Eu tenho medo de fracassar. Essa é a mentira mais bem contada da sua vida. Porque o medo verdadeiro é do que vem depois do sucesso. Depois do reconhecimento. Depois da liberdade. Porque quando você consegue, não pode mais culpar ninguém. Não pode mais dizer que não teve chance. Se torna responsável por sustentar a sua própria grandeza. E isso assusta. Então você inventa desculpas elegantes. Diz que não era o momento. Que faltava apoio. Que estava exausto. Mas no fundo, o que faltava era coragem. Coragem de assumir que a única coisa te impedindo era você. Essa é a mentira. A de que você tentou de tudo. A verdade? Você tentou até o ponto onde ainda se sentia seguro. Até onde não precisaria mudar de verdade. E se tudo que você acredita sobre si mesmo for exatamente o que te aprisiona? E se a sua visão de quem você é for a cela mais confortável e mais cruel que você já habitou? Talvez hoje seja o dia de quebrar esse espelho. Você se sente no controle porque consegue repetir sua rotina. Porque sabe exatamente como se sabotar no momento certo. Porque já conhece o caminho de volta ao vazio. Mas isso não é controle. Isso é vício no conhecido. Você age como se estivesse no comando, mas vive como um hamster na roda. Correndo, correndo, correndo e não saindo do lugar. Você escolhe os mesmos relacionamentos, os mesmos erros, as mesmas desculpas. E chama isso de estabilidade. A mente humana prefere a dor previsível ao crescimento incerto. Então você se agarra ao sofrimento que conhece. Porque mudar exige perder o chão. E você não confia naquilo que ainda não pode ver. Mas e se o seu controle for apenas uma prisão com paredes invisíveis?
E se você estiver preso dentro de uma zona de conforto que só existe para te manter pequeno? Ninguém controla o caos lá fora. Mas é dentro de si que a verdadeira tempestade se forma. E ignorar isso não é controle. É desistência disfarçada. A queda nunca começa com um grande colapso. Ela se insinua, silenciosa. Começa com um só hoje, com um depois eu volto, com uma mensagem ignorada, uma decisão adiada, um cuidado esquecido. E quando você percebe, já está distante demais de si mesmo. O início da queda é traiçoeiro porque se parece com descanso. Você diz que precisa de um tempo, que merece desacelerar, mas no fundo, sabe que está fugindo. Fugindo de uma versão sua que exige esforço, presença, verdade. Cada pequena escolha constrói uma escada, para cima ou para baixo. E quando você escolhe o conforto imediato, está negociando o seu futuro por um alívio momentâneo. A autossabotagem não vem com sirenes. Ela vem com alívios, com justificativas perfeitas, com aquele pensamento sutil. Não vai fazer tanta diferença assim. Mas faz. Tudo faz. E se você não parar agora para entender onde começou a escorregar, logo vai se convencer de que cair era inevitável. Existe um momento em que a alma se parte. Não é visível. Não sai em fotos. Mas quem vive, sente. É quando você percebe que algo dentro de si se perdeu. E o pior, que talvez você tenha deixado isso acontecer. Esse ponto de quebra pode ser uma conversa, uma perda, um silêncio que durou tempo demais, ou apenas o acúmulo de 1000 pequenas dores ignoradas. É quando você olha ao redor e não se reconhece em mais nada. Quando até o espelho devolve o olhar de um estranho. Nesse instante, ou você adormece para sempre, ou desperta para a verdade mais dura. Você está sozinho consigo mesmo, e ninguém pode atravessar esse abismo por você. O ponto de quebra não é o fim. É o início da escolha. Ou você repete a dor, ou começa a reconstrução. Mas para isso, algo precisa morrer. A ilusão de que ainda dá para seguir fingindo. Depois do ponto de quebra, você busca alívio. Qualquer alívio. Algo que te distraia da dor de existir. E aí começam as falsas salvações. Redes sociais, comida, sexo, espiritualidade superficial, relacionamentos que servem mais como anestesia do que conexão. Você se prende a hábitos que prometem conforto, mas entregam vazio. A falsa salvação tem um gosto doce no começo, mas logo revela seu gosto amargo. Dependência. Ela nunca te cura, só prolonga a ferida. Te impede de encarar o buraco real que existe dentro de você. É cruel, porque parece solução. Mas é armadilha. Te mantém girando em círculos, correndo atrás de algo que nunca vai preencher o que só o enfrentamento pode. Você quer se salvar, mas sem sentir. Quer se libertar, sem se despedaçar. Mas não existe cura sem colapso. E enquanto você continuar tentando escapar da dor, ela continuará te perseguindo. Chegou a hora de encarar o que você estava tentando evitar. Dentro de você, vivem duas vozes. A primeira, você conhece bem. É crítica, impaciente, cruel. Diz que você não consegue, que nunca foi suficiente. Ela fala com tanta frequência que você começou a achá-la sua, mas ela não é. Essa voz é o eco do que te disseram, e você acreditou. Pais ausentes, professores impacientes, relacionamentos que te diminuíram. E a cada nova rejeição, essa voz ganhava força, até que se tornou sua narrativa principal. Mas existe outra voz, mais antiga, mais suave. Aquela que você ignorou por tanto tempo que quase esqueceu que existia. Ela sussurra que você pode, que existe valor em quem você é. Ela não grita, porque não aprendeu a competir com a violência da autossabotagem. Essa é a voz do seu eu verdadeiro. A essência que sobreviveu ao abandono. A centelha que não se apagou, mesmo na escuridão. Hoje, talvez seja o dia de silenciar o impostor e ouvir, pela primeira vez em anos, a voz esquecida dentro de você. Não é gritando que você muda, nem vencendo tudo de uma vez. A verdadeira virada começa em silêncio, lá onde ninguém vê. No momento em que, em vez de lutar contra si, você finalmente se rende. Rende-se ao que sente, ao que dói, ao que foi negado por anos. A transformação não começa com força. Começa com honestidade, com o simples e brutal reconhecimento. Eu estou ferido.
É nesse ponto que a guerra interna perde o sentido. Você não precisa mais vencer a si mesmo. Precisa se acolher, como quem encontra uma criança assustada num canto escuro e decide abraçá-la em vez de gritar com ela. Essa é a reviravolta silenciosa. Não se anuncia com glória, mas marca o início de uma nova relação com quem você é. Não é o fim da dor, é o fim da negação. E isso, por si só, já muda tudo. Você olha no espelho, mas não se reconhece. Há algo de estranho naquele reflexo. Um desalinho entre quem você é e quem fingiu ser por tanto tempo. E essa rachadura não está no vidro, está na alma. Durante anos você construiu máscaras. A do forte, a do que está sempre bem, a do que não sente. E agora, todas começam a trincar. O espelho rachado mostra fragmentos de dor, de coragem, de verdades ignoradas. Mas também revela algo que você esqueceu: autenticidade. Dói olhar para si com sinceridade. Dói perceber quanto tempo se passou sendo metade. Mas é só na rachadura que a luz entra. É ali, na imperfeição, que mora a chance de reconstrução. Você pode continuar colando os cacos, ou pode aceitar que talvez seja hora de criar um novo reflexo. Um que não precise mais se esconder. A imagem ainda está confusa, mas pela primeira vez é real. Você passou a vida tentando fugir da dor. Evitar. Esquecer. Fingir que não sente. Mas e se eu te dissesse que a dor não está aqui para te punir, mas para te acordar? Ela não é o fim, é o começo. É o portal que te arranca do automático, da ilusão, da anestesia. É o grito da alma pedindo por verdade. A dor não mente. Ela mostra com precisão cruel onde você está preso. Quais feridas ainda sangram? Quais mentiras ainda acredita sobre si mesmo? Enquanto você enxergar a dor como inimiga, continuará correndo. E correr só aprofunda o vazio. Mas quando você a encara, algo muda. Ela se transforma em bússola. A dor aponta o que precisa ser curado e o que precisa ser deixado para trás. Você pode continuar se defendendo dela, ou pode atravessá-la. Como quem atravessa uma floresta escura sabendo que do outro lado existe luz. A dor não te destrói. Ela te mostra onde você ainda está dormindo. Não é barulhento, não é glorioso. O despertar acontece no silêncio. Naquele instante em que, pela primeira vez, você sente algo diferente. Presença. Você não mudou tudo, mas algo em você parou de correr, de fugir, de se sabotar. Você começa a respirar com mais consciência, a perceber seus próprios pensamentos, a questionar reações automáticas. E isso, embora sutil, é imenso. O despertar não é uma conquista externa, é um movimento interno, como se uma parte adormecida da sua essência começasse a abrir os olhos, lenta, cautelosa, mas decidida a não voltar ao sono da autossabotagem. Você ainda sente medo, ainda carrega dúvidas, mas agora há algo novo: escolha. Você começa a perceber que não é mais refém das vozes antigas. É o início de uma nova relação com sua própria mente, não para controlá-la, mas para ouvi-la com presença. O despertar não é o fim da escuridão, é a decisão de acender a primeira vela. Libertar-se parece bonito quando falado em voz alta, mas na prática é um luto. Você não se torna livre sem perder coisas, sem abrir mão de quem você pensava que precisava ser. A liberdade exige sacrifício. Vai embora a velha identidade. Vai embora a necessidade de agradar. Vai embora o conforto do conhecido, mesmo que esse conforto fosse feito de dor. E o que vem no lugar? Incerteza. Solidão às vezes. A sensação estranha de caminhar sem muletas emocionais. De não ter mais a quem culpar. Você descobre que crescer é solitário, porque nem todos entenderão suas escolhas. Alguns vão se afastar, outros vão tentar te puxar de volta para a prisão que você lutou tanto para sair. Mas você continua, não por orgulho, mas porque sabe que não pode mais voltar. A liberdade cobra caro, mas o preço da prisão é muito maior. Sua alma, sua paz, sua verdade. Se você está disposto a pagar o preço, a vida, enfim, começa de verdade. No início, era só um sussurro, quase imperceptível, afogado pelas críticas, pelo medo, pelas vozes externas. Mas agora, ela voltou, mais firme, mais clara, a sua voz, aquela que você calou por anos, que dizia o que você realmente queria, quem você realmente era. Ela nunca foi embora, só estava soterrada sob camadas de condicionamento. Agora, com cada mentira desfeita, com cada dor enfrentada,
ela começa a emergir. E o que ela diz? Diz que você não é o que fizeram com você. Não é o abandono, nem o desprezo, nem a violência emocional. Você é o que sobreviveu a tudo isso. Essa voz não promete facilidade, mas promete verdade. Ela não te dá atalhos, mas te mostra o caminho. O chamado não é para ser alguém novo, é para voltar a ser quem você sempre foi, antes de aprender a se esconder. E agora que você pode ouvi-la de novo, a pergunta é: vai atender? O mundo não mudou. As pessoas ao seu redor continuam as mesmas. Os problemas ainda estão aí. Mas algo em você mudou, e isso muda tudo. Agora você olha para as mesmas dores com consciência, para os mesmos gatilhos com compaixão, para os mesmos medos com coragem. A nova perspectiva não é mágica, é maturidade emocional. Você entende que nem tudo será resolvido, mas tudo pode ser acolhido. Você começa a enxergar padrões que antes passavam despercebidos. E com essa visão, nasce o poder de escolher diferente. O que antes era motivo de fuga, agora é motivo de reflexão. O que antes era sabotagem, agora é sinal de que algo dentro de você ainda precisa ser curado. Você não está curado, mas está desperto. E isso transforma sua relação com o tempo, com a dor, com os outros e com você. A realidade continua igual, mas você não é mais o mesmo. Renascer não é voltar melhor, é voltar inteiro, mesmo com cicatrizes, mesmo com partes que ainda doem. Você não é mais a versão adormecida de si mesmo. Agora, você sente, escolhe, confronta e, principalmente, não se abandona. O renascimento não vem com aplausos. Vem no silêncio de uma noite em que, pela primeira vez, você se orgulha de continuar, de não ter desistido, de ter atravessado a escuridão sem perder sua luz. Você percebe que ser forte não é não sentir dor, é senti-la e continuar. É cair e se levantar com mais consciência, mais verdade. A fênix não volta intacta, ela volta das cinzas. Queimada, sim, mas livre. E agora, ao olhar para trás, você entende. Cada queda foi uma lição, cada sabotagem, um pedido de ajuda, cada ferida, um convite à reconexão. Você renasce, não como alguém invencível, mas como alguém real, alguém que, finalmente, escolheu viver por inteiro. Você chegou até aqui, isso já diz muito. Diz que existe uma força dentro de você que se recusa a morrer. Essa guerra contra si mesmo não termina em paz. Ela termina em presença. Quando você decide parar de fugir de quem é e começa a caminhar lado a lado com sua verdade. Não importa quantas vezes você caiu, o que importa é que agora você está consciente. E ninguém pode tirar isso de você. Se esse vídeo te tocou, compartilhe sua dor, sua cicatriz, sua história. Nos comentários, escreva o que te sabotou e o que você está pronto para transformar. Porque quando você fala, você liberta. E quando liberta, você cura não só a si, mas também quem estiver pronto para ouvir. Curta, compartilhe e inscreva-se. Não por números, mas como um pacto de continuar despertando, sentindo, evoluindo. Somos muitos lutando em silêncio, mas não precisamos lutar sozinhos. Esse é o fim do vídeo, mas pode ser o começo da sua nova vida.